Bom dia, turma. Aqui estamos, continuando o estudo de produtos notáveis, tá? E esse aqui é a consequência do vídeo 1 que eu passei para vocês, só que esse aqui agora é já com alguns exemplos. Esse vídeo, eu repito, eu vou realizar alguns exemplos, tá? Então, o primeiro produto notável é quadrado da soma. Então, parte da execução desse cálculo é a identificação correta de que produto notável vocês estão trabalhando. Então, preste atenção. Por que se chama quadrado da soma? Porque vocês têm uma soma entre dois termos elevado ao quadrado. Uma soma elevada ao quadrado. Uma soma algébrica. Ou seja, tem uma letra aí no meio. Tem uma ou mais letras, né? Então, para vocês identificarem como quadrado da soma, vocês têm que ver aqui no meio um sinal de mais elevado ao quadrado. Certo? Na demonstração que eu fiz no vídeo anterior, vocês lembram que eu tenho na representação geométrica de um produto notável um quadradão com um lado medindo o termo A, um quadradinho com um lado medindo o termo B e dois retângulos com lados A vezes B. O lado A multiplicando o lado B. Então, eu vou ensinar para vocês o desenvolvimento a jato desse produto notável, que é quadrado do primeiro termo, segundo termo. Quadrado de 3, 3 ao quadrado, 9, mais, sempre mais, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes 3, 6 vezes y, 6y, mais quadrado do segundo termo y. Y elevado ao quadrado, a resposta está na pergunta, é y elevado ao quadrado. Então, o quadrado da soma vai resultar um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, todo quadrado da soma resulta em um trinômio quadrado perfeito. Essa aqui é o desenvolvimento daquele produto notável. Aqui, ó, temos uma soma elevada ao quadrado. Então, nós temos o quadrado da soma. Então, nós temos que aplicar a regrinha que eu usei aqui em cima. Quadrado do primeiro termo. Primeiro termo é 2A. 2A elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 2A, 4A. Vezes 1, 4A. Mais o quadrado do segundo termo. Quadrado de 1, 1. Ao trinômio quadrado perfeito aqui. Tá? Às vezes, o exercício, como na lista que eu passei para vocês, vem uma figura geométrica. Então, aqui é um quadrado, era para ser um quadrado, tá? Perdoa a falta de capricho. Mas vocês observem aqui, ó, que eu tenho dois lados com a mesma medida. 2x mais 3. Então, para estabelecer a área de um quadrado qualquer, nós devemos pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Como esse lado é 2x mais 3, então aqui vai ser 2x mais 3 elevado ao quadrado. Ou seja, quadrado da soma. Então, vamos aplicar a regrinha que nós usamos nos exemplos anteriores. Quadrado do primeiro termo, 2x elevado ao quadrado, é 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3, 12x. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 3 é 9. Então, aqui nós temos
o trinômio quadrado perfeito. Bom dia, alunos dos papais. Esse bom dia aí foi do João. Já aqui vocês têm o quadrado da diferença, tá? Primeiro passo, identifique corretamente o produto notável. Vocês têm uma subtração, uma diferença elevada ao quadrado, tá? A regra é parecida com o quadrado da soma. Vai ter só um detalhe diferente. Quadrado da diferença, um detalhe diferente. Então vamos lá. A regra é assim. Vocês viram na demonstração do vídeo 1 que vocês têm um quadradão feito com o termo A, com a medida do lado é o valor do termo A. Vocês tiram dois retângulos de lados A, primeiro termo, segundo termo, né? E acrescentam um quadradinho de lado segundo termo. Então, vai ficar assim, na prática. Quadrado do primeiro termo, quadrado de 3 é 9. A diferença entre o primeiro produto notável é aqui, ó. Menos quadrado da diferença, o termo do meio vai ser negativo. 2 vezes primeiro termo vezes segundo termo. 2 vezes 3, 6. Vezes Z, 6Z. Mais, aqui estão os dois retângulos somados. Somados, dois retângulos que foram subtraídos do quadrado. Mais quadrado do segundo termo. Quadrado de Z, Z elevado ao quadrado. O quadrado da diferença também resulta em um trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. B. Vocês têm o sinal de menos elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, 2b ao quadrado, 4b ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 2b, 4b. 4b vezes c, 4bc. Mais quadrado do segundo termo. C elevado ao quadrado. Trinômio quadrado perfeito. Alguns exercícios aparece a figura geométrica. Olha aqui, ó. O lado desse quadrado é 6x menos 2. E aqui também, 6x menos 2. Então, se eu quero desenvolvimento da área, eu vou ter 6x menos 2 elevado ao quadrado. Ou seja, quadrado da diferença. Sinal de menos, expoente 2. Quadrado do primeiro termo. 6x elevado ao quadrado. Vai dar 36x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 6x, 12x. Vezes 2, 24x. Mais quadrado do segundo termo. Segundo termo é 2, 2 ao quadrado, 4. Aqui está o nosso trinômio quadrado perfeito. Produto da soma pela diferença. Produto, vocês sabem que é o nome da multiplicação. Então, vocês vão ver uma multiplicação entre uma soma por uma diferença. A soma, tanto faz a ordem que aparece a soma e a diferença, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o primeiro fator aqui pode ser uma soma ou uma subtração, como é esse caso aqui. O que vocês têm que identificar. Em um, terá um sinal de menos. No outro, o sinal de mais. Entenderam? Esse aqui é o mais fácil de vocês, para vocês gravarem, tá? Vocês pegarão vocês lembram do vídeo 1 que eu tenho um quadradão, eu teria um quadradão formado com o termo A. Ele só não é um quadradão completo porque foi retirado um quadradinho com lado medindo o termo B. Então, a prática é a seguinte: primeiro termo elevado ao quadrado menos
o segundo termo elevado ao quadrado. X ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Ele vai formar a diferença entre dois quadrados. Esse binômio aqui, ó, tá? Diferença entre dois quadrados. Sempre vai ter dois números quadrados perfeitos nesses dois termos aqui, tá? Essas duas parcelas. Aqui, sinal de mais, sinal de menos. Então, aplica-se a regra que eu acabei de mencionar. Primeiro termo ao quadrado, 5a elevado ao quadrado, 25a ao quadrado. Menos, segundo termo elevado ao quadrado, 25b ao quadrado. Tá? Aqui, ó, retângulo. Um lado mede 7 mais x, outro 7 menos x. Se eu quero o desenvolvimento da área desse retângulo, eu terei o produto da soma pela diferença. O que eu faço? Quadrado do primeiro termo, 7 ao quadrado, 49, menos quadrado do segundo termo, x ao quadrado, x ao quadrado. Já o processo inverso se chama fatoração. Entre as fatorações, os mecanismos de fatoração que já existem, tem aquelas fatorações que vão converter expressões em produtos notáveis. Então, isso aqui está diretamente ligado ao que eu acabei de explicar para vocês aí, tá? Então, para saber a fatoração, eu tenho que identificar o resultado do desenvolvimento dos produtos notáveis. Por exemplo, eu tenho uma subtração entre dois números que são chamados quadrados perfeitos. Por que é isso? São aqueles números que é possível extrair raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada é exata. Então, assim, tira a raiz quadrada daqui, tira a raiz quadrada daqui. E vocês vão montar o produto da soma pela diferença. Qual é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de x2 é x elevado a 1. Pega o expoente e divide por 2. A raiz quadrada de 9 é 3. E aqui nós temos o produto notável, produto da soma pela diferença. Tá? Aqui vocês têm um trinômio. Nem todo trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Primeiro eu tenho que verificar se é. Como que eu vejo isso? Tira a raiz quadrada das pontas, tá? Então as pontas têm que ser quadrado perfeito, tá? Extrai a raiz quadrada das pontas, multiplica por 2. Se o resultado for o termo do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Caso contrário, não é, e não dá para aplicar esse procedimento. Mas nesses dois casos aqui, são trinômios quadrados perfeitos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado e o sinal do termo do meio aqui é menos. Então aqui coloca no meio um sinal de menos. Se for mais, como é o caso do outro exemplo, coloca aqui um sinal de mais. E aí eu tiro a raiz quadrada das pontas. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x2, x1, x elevado a 1. Então aqui eu tenho o quadrado da diferença. Aqui, ó, raiz quadrada de B2 é B, de 49 é 7. Vezes 2, 14b. Então é um trinômio quadrado perfeito. Abre aqui os parênteses, põe o sinal de mais, porque aqui vocês têm o sinal de mais, e eleva ao quadrado. Raiz quadrada de B2, como eu falei, B. Raiz quadrada de 49, 7. Tá? Então esse processo aqui de fatoração, ele vai ser importante para o próximo assunto que nós vamos entrar. Tá? Espero
que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp.